abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem na era de Éfeso. No último culto, lemos das páginas 82 a 84. E ali, o irmão Brana continuava falando sobre a semente da serpente, a descendência da serpente. E ali ele disse que antes que Adão conhecesse a Eva, a serpente teve esse conhecimento primeiro. Antes que Adão conhecesse a Eva, carnalmente, a serpente teve esse conhecimento. Quando você vê em Gênesis, onde diz que Eva tomou do fruto e comeu, depois deu a Adão para que ele comesse também, aquilo é uma simbologia, não é unicamente uma fruta, uma maçã, seja o que for, mas é uma simbologia, porque Eva teve um ato sexual com a serpente e depois com Adão. Antes que Adão conhecesse a Eva, a serpente conheceu primeiro, e o fruto disso foi Caim. 1 João capítulo 3, versículo 12, diz que Caim era nascido, gerado do maligno. Em Lucas 3,38, diz que Adão é filho de Deus. E 1 João capítulo 3, versículo 12, diz que Caim era do maligno. Ora, então Caim não poderia ser filho de Adão, pois ele era do maligno, nascido e gerado do maligno. A Bíblia não poderia chamar Adão de filho de Deus e em outro lugar dizer que ele era do maligno. Não, Caim não era filho de Adão, era filho do maligno, filho da serpente, filho de Satanás. E você vê que ele era isto pela sua natureza, pela natureza animalesca e pela natureza espiritual. Em Gênesis capítulo 4, versículos 5 e 9, 13 e 14 diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Veja a natureza irônica e animalesca de Caim. Nem mesmo Satanás, você vê na Bíblia uma falta de respeito dessa. Você vê que quando ele fala com o arcanjo Miguel, ali na carta de Judas, ele diz: o Senhor te repreenda. Ele não usou de palavra inflamatória contra Miguel, que era um anjo, que dirá contra Deus, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Mas esse Caim foi irônico com Deus. Deus perguntou: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: por acaso eu que guardo meu irmão para saber onde é que ele está? Veja a natureza animalesca e demoníaca, diabólica de Caim. Ele é assassino, ele matou o seu irmão. Aquilo não é da natureza de Deus. Adão era filho de Deus e Caim era filho do maligno, filho da serpente, que foi o instrumento que Satanás usou para introduzir a sua semente na terra. E aqui na Bíblia você vê que há 3 filhos que nasceram de 2 conhecimentos, de 2 atos: Caim, Abel e Sete. 3 filhos. Mas a Bíblia só registra 2 conhecimentos de Adão com Eva. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Também esse foi o primeiro relato, o primeiro conhecimento que Adão teve com Eva. E em Gênesis capítulo 4, versículo 25, vemos o segundo: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Então aqui vemos que temos 3 filhos, Caim, Abel e Sete, e só 2 conhecimentos. A Bíblia não se contradiz. Isto não é um erro, mas é um testemunho para a nossa iluminação.
de que Caim não era filho de Adão. Ele foi gerado de outro conhecimento, que não era de Adão com Eva. Caim e Abel eram gêmeos. Eva carregava gêmeos em seu ventre. Mas o irmão Branham diz: eram gêmeos provenientes de duas fecundações diferentes. Eram gêmeos sim, mas eram de duas fecundações diferentes. E a ciência prova que isso pode acontecer. Tanto o mesmo homem, podem nascer dois filhos, podem ser concebidos dois filhos através de dois atos, em dias diferentes, como por homens diferentes. A mulher teve um caso com um homem, depois teve com outro. Se você colocar no Google, você vai ver inúmeros casos disso, em que uma mulher carregava gêmeos de pais diferentes. E foi isso que aconteceu. Eva carregava gêmeos de pais diferentes. Um era de Adão, que era Abel, e outro era da serpente, o qual era Caim. E o irmão Branham diz: o homem foi criado para Deus, para ser o templo de Deus. O lugar de repouso do Espírito Santo é o homem. O templo, o lugar de repouso de Deus, é o homem. Em Atos capítulo 7, versículos 46 a 51, você pode ver que ali diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no homem. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22, e João capítulo 14, versículo 23. Todas estas escrituras mostram que Deus habita no homem. Este é o templo de Deus, o homem. E Satanás também quer habitar no homem, mas Deus reservou isso para si mesmo. Só Deus pode habitar no homem. Satanás não pode habitar no homem. O que ele pode fazer? Como fez com a serpente, entrar em animais. Você vê na Bíblia que ele entrou naqueles porcos, e aqueles porcos foram para o despenhadeiro. Satanás pode usar um animal, mas ele não pode entrar dentro de um homem. O que ele sempre quis foi habitar no homem, mas ele não consegue. Isto é exclusivo a Deus. Então ele teve que entrar num animal chamado serpente, para poder introduzir a sua semente, a sua descendência na terra. Ele não podia ter um filho diretamente de Eva, como Deus teve através de Maria. Ele não podia fazer isso. Ele teve que usar a serpente para seduzir Eva, para que então ele introduzisse sua semente. E o irmão Branham diz que Caim foi portador das plenas características espirituais de Satanás e as características animalescas, sensuais, carnais da serpente. Não admira que o Espírito Santo dissesse que Caim era do maligno. Ele era. E o irmão Branham diz: há uma afinidade entre o homem e o animal. É uma coisa física. Há uma afinidade entre o homem e o animal. O irmão Branham disse que o meio de você provar isso é que se você tomar as células embrionárias de um feto animal em gestação e injetá-las no ser humano, aquelas células, as células da tireoide, irão diretamente para a tireoide humana, e as células do rim irão diretamente para o rim. Há uma inteligência que guia aquelas células para os seus devidos lugares. Por quê? Porque há uma afinidade entre o homem e o animal. E Satanás se aproveitou destas características, dessas afinidades, para usar a serpente, para introduzir a sua descendência na terra. Mas Deus destruiu aquela serpente. Deus fez com que ela rastejasse. Hoje não tem como você misturar um animal com um homem, porque Deus tomou conta disso. Deus acabou com aquela serpente, que hoje é a cobra que a gente conhece. Então, não tem como. Mas, inegavelmente, há uma afinidade entre o homem e o animal. Este foi um pequeno resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura. Isso é o beabá da mensagem, o básico, a semente da serpente, mas tem gente que ainda ri. A gente está dentro da mensagem e ri disso aqui. Mas isso é o básico, aprendemos isso há muito tempo. O irmão Branham diz: agora que temos chegado a este ponto,
deixe-me tentar consolidar seu pensamento sobre este assunto, para que você possa ver a necessidade da nossa discussão a respeito da doutrina da semente da serpente, como tenho feito. Nós começamos com o fato de que havia duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus. A outra árvore definitivamente é Satanás, por causa daquilo que surgiu do fruto dessa árvore. Agora então, sabemos que ambas as árvores tinham uma relação com o homem ou jamais teriam sido colocadas lá. Elas devem ter tido uma parte no plano e propósitos soberanos de Deus, no relacionamento delas com a espécie humana e com Ele próprio. Ou jamais poderíamos imputar a onisciência a Deus. Até agora tudo isto é a verdade, não é? Agora, a palavra indiscutivelmente expõe que desde antes da fundação da terra, era propósito de Deus compartilhar a vida eterna com o homem. Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 11. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz: E adoraram-na Satanás, abre parênteses, fecha parênteses, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas essa vida não podia e não seria compartilhada de nenhum outro modo, senão através de Deus manifestado na carne. Isso é o irmão Brana falando. Isso era uma parte de seu eterno e predestinado propósito. Este plano seria para louvor e glória da sua graça. Era o plano de redenção, era o plano de salvação. Agora ouça atentamente. Deus sendo Salvador, era necessário que Ele predestinasse um homem que necessitasse de salvação a fim de outorgar a si mesmo razão e propósito de ser. Isso é 100% correto e inúmeras escrituras o confirmam, como faz o muito apontado versículo de Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E o irmão Brana diz: o homem não podia vir diretamente e tomar daquela árvore da vida no meio do jardim. Aquela vida eterna na árvore tinha que se tornar carne primeiro. Mas antes que Deus pudesse levantar e salvar um pecador, ele tinha que ter um pecador para levantar e salvar. O homem tinha que cair. A queda que seria causada por Satanás tinha que ter a carne para produzir a queda. Satanás tinha que vir através da carne também. Mas Satanás não podia vir através da carne humana para produzir a queda, da maneira que Cristo viria em carne humana para restaurar os caídos. Mas havia um animal, a serpente, tão próximo do homem, que Satanás pôde chegar a essa besta e através desta besta pôde chegar à carne humana e causar a queda. E desse modo injetar-se na raça humana, assim como Jesus um dia viria e se injetaria na raça humana, dentro de corpos humanos, até o ponto de uma ressurreição em que teríamos corpos semelhantes ao seu corpo glorificado. Assim, o que Deus arquitetou aqui no jardim foi seu plano predestinado. Quando Satanás ocasionou o que era necessário ao propósito de Deus, então o homem não pôde chegar à árvore da vida no jardim. Certamente que não era tempo. Porém um animal tinha causado a queda, não tinha?
que a vida animal seja derramada. Foi tomado o seu sangue derramado, então Deus teve comunhão com o homem novamente. Depois viria um dia quando Deus apareceria em carne e por meio de sua humilhação ele restauraria o homem caído e faria dele um participante dessa vida eterna. Uma vez que você veja isto, pode compreender a semente da serpente e saber que não foi nenhuma maçã que Eva comeu. Não, foi a degradação da humanidade pelo intermisturar de sementes. Agora, eu sei que ao responder uma pergunta, pode surgir uma outra, e as pessoas me perguntarem: se Eva caiu assim, o que fez Adão? Para Deus lançar a culpa sobre Adão? Isso é simples. A palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Antes que um grão de poeira de estrelas fosse criado, essa palavra, a lei de Deus, estava lá exatamente como está escrito em nossa Bíblia. Ora, a palavra nos ensina que se uma mulher deixa seu marido e vai com outro homem, ela é uma adúltera e não está mais casada, e o marido não deve tomá-la de volta. Essa palavra era verdadeira no Éden, assim como era verdadeira quando Moisés a escreveu na lei. A palavra não pode mudar. Adão tomou-a de volta. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, mas ele o fez de qualquer maneira. Ele era uma parte dele. Ela era uma parte dele. E ele estava querendo tomar sobre si a responsabilidade dela. Ele não a deixaria ir. Assim Eva concebeu dele. Ele sabia que ela conceberia. Ele sabia exatamente o que aconteceria à raça humana, e ele vendeu a raça humana ao pecado para que pudesse ter Eva, porque ele a amava. Encerramos na página 86. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.